Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Dando início a essa série de estudos acerca das 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse, vamos dar início hoje pela primeira carta, que é a carta à igreja em Éfeso. Vamos fazer a leitura? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o autor da carta da revelação chamada Apocalipse? O apóstolo João. Ainda que tenha havido na história da igreja alguns que tentaram atribuir uma autoria a qualquer outra pessoa que menos ao apóstolo João, essas tentativas não foram bem sucedidas, de forma que a igreja primitiva não teve dificuldade nenhuma em reconhecer no discípulo amado, o apóstolo João, o autor da revelação. Onde João estava quando ele recebeu essa revelação? Ele estava em uma ilha chamada Patmos. Por que ele estava nessa ilha? Ele estava passando férias? Não, definitivamente não. João estava na ilha de Patmos devido à perseguição do Império Romano contra o cristianismo, sob o governo do imperador Domiciano, que essa perseguição teria dado início porque Domiciano desejaria que tanto os cristãos como os judeus, principalmente os judeus, entregassem seus impostos a Roma, já que o templo judaico havia sido destruído no ano 70, e já que eles davam seus impostos a Jerusalém, e já que não havia mais o templo em Jerusalém, então que esses impostos fossem para Roma, diante da negativa dos judeus, bem como diante de um ódio generalizado contra os cristãos já desde o início do imperador Nero. Então inicia essa perseguição agora sob o imperador Domiciano. O que ele teria feito? Tertuliano escreveu que Domiciano jogou João em um caldeirão com azeite fervendo, e ali ele seria morto. Bem, por um milagre de Deus, ele saiu vivo e foi lançado, então, jogado na ilha de Patmos, onde idoso ele quebrava pedras, pedras aquelas que serviam, granito principalmente, para ornamentar os templos ou os prédios romanos. Se você considera um milagre João ser jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, muitas pessoas duvidam disso, muitas pessoas escreveram que não há prova sobre isso. Tertuliano escreveu que sim, mas para nós cristãos, o que importa se João foi ou não foi? Nós agora vamos duvidar de que Deus possa fazer isso? O que foi que Deus fez com Daniel? O que foi que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego? E o que dizer de Policarpo, perto do ano 160, que foi lançado na fogueira, ele estava em uma estaca amarrado e foi colocado fogo ao seu redor. O fogo não consumiu a sua carne.
Então, na história da igreja, nós temos diversos casos de milagres como esse, que aconteceu com o apóstolo João. E Domiciano, então, o lança à ilha chamada Patmos. Bem, é interessante, então, que você conheça o capítulo 1, a introdução ao Apocalipse, mas eu não vou dar detalhes nesse vídeo. Vou deixar aí embaixo e na descrição o endereço do meu blog, e lá você pode pegar uma visão geral às 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Ali você terá a resposta também, por que 7? Se haviam várias igrejas, por que o Senhor se dirige a 7? Só tinha 7 igrejas naquele tempo? Lembrando que essas 7 igrejas são igrejas da Ásia, né? Fora da Ásia tinha igreja também, o Senhor se revelou a essas. Então, na visão geral, no blog, eu vou deixar o endereço para você na descrição, e vou deixar o endereço do blog no vídeo. Você pode ter um pouco mais de detalhes, assim como um pouco de detalhes acerca também do capítulo 1, porque agora nós estamos tratando do capítulo 2, versículos 1 a 7, nessa sessão conhecida como Carta à Igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você observar o versículo 16 do capítulo 1, tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então, na visão que João teve do Senhor Jesus, o qual ele não conheceu, e o Senhor Jesus precisou apresentar-se a ele, e isso é interessante porque em vida ele conhecia o Senhor Jesus muito bem. Aí está então um aspecto do Senhor glorificado. Não foi reconhecido por seu amigo íntimo, João. Ele precisou se revelar. Ele viu então que ele tinha na mão direita 7 estrelas. No versículo 13, no versículo 12 e 13 do capítulo 1, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito. Pois bem, agora quando o Senhor dita o que é para escrever à igreja em Éfeso, lembrando sempre que escrever para essas igrejas era sinal de obediência, porque o que João viu, ele tinha que relatar, a não ser que não fosse para relatar alguma coisa que tenha visto. As vozes dos trovões, mais para frente, Apocalipse, quando ele ia escrever, foi dado um alerta. Não, isso você não escreve. Porém, o restante, não havendo essa ordem contrária, era para escrever, e não somente escrever, era para enviar. E havia 7 endereços precisos, 7 igrejas precisas, as quais o Senhor manda escrever. Representariam essas 7 igrejas, as igrejas de todo o tempo? Essa é a interpretação que eu prefiro. Então, em todos os tempos da história da igreja, haverão igrejas que se parecem com uma dessas 7. Seus membros se comportarão como os membros de alguma dessas ou de algumas dessas. Seus pastores e líderes se comportarão como a liderança de uma dessas ou de alguma dessas. Então, por isso que hoje, se a igreja olhar atentamente para a revelação do Senhor nas 7 cartas, ela encontrará também uma revelação para si no século 21. Então, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós não precisamos, não há mistério acerca das 7 estrelas e dos candeeiros. Capítulo 1, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o candeeiro é a igreja. Como a igreja ela é luz do mundo, para isso ela foi chamada,
ela é simbolizada aqui como um candeeiro. E as 7 estrelas são os anjos. Aí na história da igreja fica a dúvida, quem é o anjo? O anjo seria o pastor? O anjo seria o membro? Pode ser ambos. Claro que em termos de liderança, nós costumamos sempre pensar no pastor que tem a liderança espiritual da igreja. E quando a exerce bem, a igreja é beneficiada com isso, né? Mas o anjo da igreja aqui podem ser, né? Historicamente é entendido como o pastor, aquele que tem a liderança da igreja. Né? Mas há aqueles que discordam e diz que pode ser também os irmãos, né? Então é uma questão aqui de interpretação. Sempre quando a briga é por interpretação, sempre vamos ter algumas dificuldades. Versículo 2 diz, conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho, que é labor, como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Essa igreja trabalhava, ela tinha trabalho, ela tinha perseverança, e é interessante nós entendermos que Apocalipse é escrito em um tempo de perseguição, e as igrejas futuras vão viver em perseguição, então perseverança é necessário na hora da tribulação. Não pode suportar homens maus, pessoas que se disfarçam de cordeiro, mas são lobos. Pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, já é a 4ª questão, e os achaste mentirosos. Olha, uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera, uma igreja que não suporta a impiedade e põe à prova ainda os pseudos cristãos. Olha só, tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Você poderia dizer, nossa, que igreja perfeita, não caberá nenhuma denúncia ou nenhuma reclamação contra essa igreja. Aí vem o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. É interessante que você... Estou olhando aqui no blog as anotações feitas. É interessante que você leia Atos dos Apóstolos, porque o contexto é a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo ele está se despedindo da igreja de Éfeso e aqueles irmãos então vão chorar. Vão chorar porque Paulo diz para eles, vocês não me verão novamente. Ele estava profetizando acerca da sua morte, estava profetizando que aqueles irmãos não o veriam novamente e eles choram. Como aquela igreja amava o apóstolo Paulo. Mas não é só o apóstolo Paulo que aquela igreja amava. Ela amava os cristãos, os missionários, os pastores. E este amor foi caindo em Éfeso. Os irmãos já não amavam mais como aqueles irmãos. A liderança já não amava e zelava mais como aquela liderança do tempo do apóstolo Paulo. E o detalhe é que o apóstolo Paulo vai falar, olha, virão lobos vorazes quando eu partir. Estava profetizando aquilo que agora é uma realidade, né? Aqui em Éfeso. Porque eles não estão suportando esses lobos vorazes. Estão colocando à prova estas pessoas que se declaram apóstolos e não são. Estão dizendo que vocês são mentirosos, né? Então o apóstolo Paulo acertou quando disse isso. Mas aí então o Senhor Jesus diz, depois de elogiar, vem a denúncia. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Talvez a pergunta seja, como pode uma igreja com tantas características boas como essa não estar vivendo o primeiro amor? É possível sim. Há religiosos que trabalham, fazem muito, aparentemente amam, né? Aparentemente trabalham muito, têm muitas obras, aparentemente perseveram na doutrina que seguem, aparentemente não suportam homens maus que falem contra a sua doutrina, aparentemente põem à prova os obreiros da doutrina, aparentemente declaram heréticos alguns que estão indo contra a doutrina, os acham mentirosos à luz da doutrina, mas não conhecem realmente o amor do Senhor Jesus. Como isso é possível? Ora,
Se nós vermos religiosos que fazem muitas obras boas, amam aparentemente muito, para que na próxima vida, segundo o entendimento deles, quando eles reencarnarem, eles possam vir melhores. E o que dirá então daquela ala de cristãos que acham que por aquilo que fazem, Deus os abençoará ainda mais, né? Então, a vida cristã, primeiro vem o amor, depois vem o trabalho. Esses irmãos conseguiram colocar tudo antes do amor. E aí então veio a denúncia do Senhor Jesus. Aí vem a advertência. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta para o amor. Porque primeiro vem o amor, depois vem o trabalho. Se você não fizer isso, venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se o Senhor mover a igreja, acabou o cristianismo. Se o Senhor removesse a igreja naquele lugar, acabaria o cristianismo naquele lugar. E o interessante é que onde era Éfeso nos tempos antigos, e você tem mais detalhes no blog acerca da geografia do local hoje, não. O cristianismo praticamente não existe hoje mais. O islamismo impera quase 100%, né? Então, esse é o resultado de não dar ouvidos, esse é o resultado de não se arrepender, continuar vivendo uma vida aparentemente religiosa e aprovada por Deus, mas sem amor não há aprovação de Deus. A vida cristã, você precisa gravar isso, é uma vida onde Cristo me resgatou, me justificou, me regenerou e agora eu amo a Deus como fruto desse amor divino derramado no meu coração. Então tudo começa no amor. Eu amo a minha família, os meus amigos, eu amo as pessoas que eu conheço, eu vivo o amor. O amor aqui é importante, né, nessa altura da vida cristã. Ou seja, o amor é aquilo que nos impulsiona, né? Amamos porque fomos amados. E quando nós fazemos por amor, nós temos paciência, nós sabemos esperar, nós oramos quando não temos aparentemente vontade de orar, porque nós temos amor. Amor é aqui a questão, né? E eles estavam se afastando do seu primeiro amor ou do amor no qual foram fundados, no qual realmente conheceram a Cristo. Tens, contudo, a teu favor, que odeias, olha que expressão forte, né? Como é que pode um Deus de amor odiar, né? Será que está certa a tradução do grego? É uma tradução forte mesmo, porque no português precisava ser essa palavra, odeios, odeio. Tens a teu favor que odeias as obras do Nicolaíta, as quais eu também odeio, né? O Senhor Jesus é amor, mas ele é justiça também, e ele não deixará impune esta maldade praticada pelos homens. Se você acha que essa maldade que impera no mundo hoje será assim para sempre, você está enganado. Cristo está governando, mas no governo celestial dele no presente momento, ele permite ainda essa ação satânica no mundo e, portanto, pessoas fazendo aquilo que ele não aprova. Mas, se você ler o Apocalipse atentamente, verá que existe já dia e hora, embora nós não as conheçamos, esse dia e essa hora, mas já existe data para o Senhor Jesus voltar e pôr fim a esta bagunça religiosa que está imperando aí, né? Mas o Senhor está governando. Desde que ele abriu o primeiro selo, desde que ele pegou o livro da mão do Pai, no capítulo 5 do Apocalipse, ele já está com o governo nas suas mãos. E 1 Coríntios 15 mostra até a data em que ele vai devolver esse governo ao Pai. E às vezes o cristão não entende isso, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aí então, quando nós vamos a Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, diz assim:
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ainda que o objetivo não seja explicar essa passagem de Apocalipse 22, mas o que eu gostaria que você prestasse atenção é que a árvore da vida, aquela mesma que estava presente lá no Jardim do Éden, onde estava Adão e Eva, é vista agora no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. E ao vencedor, aquele que suportar o que a igreja de Éfeso fazia de bom, né? Aquele que caprichar nas suas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo, porque isso é diferente. Nós não vamos fazer boas obras para nós sermos salvos. Nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus. E agora nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então aquele que praticar essas boas obras, tem um bom trabalho, persevera, não suporta a iniquidade de homens maus, põe à prova aqueles que se opõem ao cristianismo, né? Tem perseverança, suporta provas por amor ao nome de Jesus, não se deixa esmorecer. Qual é a sua recompensa? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bom, no blog você tem mais. Se você tem desejo de aprender, se você está buscando conhecimento, se você está buscando aprender, acesse o blog e leia lá a seção, a carta à igreja em Éfeso, e eu vou deixar aí o link para você no vídeo, e você poderá então ter mais detalhes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, e até o nosso próximo estudo.